Paz do Senhor para os irmãos. Eu louvo a Deus de estar aqui nessa noite. Agradeço a Deus pela oportunidade. Aleluia. Deus abençoe nosso irmão pastor Adriano, né? O pastor Adriel também nos chamou para estar aqui hoje. Mas é a bênção de Deus. Irmãos, quero ler aqui em Atos, capítulo número 4. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Aleluia. A partir do verso de número 1, bendito seja Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. E doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os no perguntaram: com poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, do modo como foi curado, já conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Aleluia. Amém, irmãos? Pode se assentar. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Que poder é este, né? De onde vem esse poder? Aleluia. Será que o poder de Deus ainda está em nosso meio, irmãos? Será que ainda tem unção de Deus residindo na igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias, né? Estamos vivendo os últimos dias da igreja, né? Hoje teve um terremoto, um outro terremoto no Japão, né? E assim o Senhor lhe vai mostrando que a sua vinda está perto. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Aqui a gente vê o que realmente o Evangelho pode fazer, o que ele pode causar, né? O impacto de Jesus numa sociedade caída, né? Uma sociedade que está alienada, né? É uma sociedade que está aquém da vontade de Deus, né? Que está afastada da salvação, né? E a gente vê a reação. Há quem pense que quando a pessoa aceita Jesus, tudo se transforma num mar de rosa, né? Tudo vai ser perfeito, tudo vai ser alegria, né? É evidente que a alegria que o Evangelho proporciona para o cristão, ela é uma alegria que vem do céu, né? É uma alegria que vem das promessas eternas de Deus. Ela não é uma alegria sustentada com as coisas dessa vida. É uma alegria que vem do céu. Amém? Aquele que está em Cristo Jesus, ele está alegre, porque ele sabe que a sua salvação está garantida.
Ele sabe que daqui a pouco ele vai encontrar com o Senhor na glória. Aleluia, né? E aqui a gente vê basicamente o que realmente acontecia, né? O que acontece numa sociedade que não quer se submeter a Jesus, que não quer abraçar o Senhor. Há quem diga que Israel rejeitou as 3 pessoas da Trindade, e está na Bíblia, né? Quando eles pediram primeiramente um rei, nos tempos de Samuel, eles rejeitaram Deus o Pai, né? Quando eles pediram Barrabás, né, em vez de soltar Jesus, eles rejeitaram Deus o Filho. Aleluia. E quando um diácono Estevão, capítulo 7 de Atos, estava ali discursando para esse mesmo tribunal aqui, a Bíblia diz que Estevão, ele teve o discernimento, ele soltou uma frase dizendo que eles haviam resistido o Espírito Santo até aquele momento. Aleluia. Então Israel rejeitou Deus Pai, rejeitou Deus Filho e rejeitou Deus o Espírito Santo. Aleluia. E aqui a gente vê a consequência, né, do Evangelho, quando ele é anunciado numa sociedade que já se decidiu de que lado quer ficar, né? Mas Jesus, ele fez uma promessa aos discípulos, amém? Quando ele estava ascendendo aos céus, ali no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que ele disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, aleluia, né? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Jesus, ele colocou essa promessa no coração dos discípulos. Paulo, quando escreve o capítulo 15 de 1 Corinto, ele fala que Jesus, ele foi visto por 500 pessoas, quase 500 pessoas. E quando ele estava escrevendo essa carta de Corinto, muita gente ainda estava viva, pessoas que viram Jesus, a sua vida física, a sua crucificação, viram ele na ressurreição e viram o Senhor ascender aos céus. A nossa religião, meu irmão, ela descansa em cima, aleluia, de fatos históricos e de fatos teológicos também. Aleluia. Não tem como o cristão ele ser ludibriado, né? Porque a ressurreição de Cristo ela é bem documentada. Muitas pessoas viram Jesus depois da sua ressurreição e ouviram com os seus ouvidos dizendo: até que do alto sejais revestidos de poder. Tem poder de Deus aí na sua vida nessa noite, irmão? Aleluia. Será que se vir alguém necessitado diante de você, você tem a autoridade de Jesus, do nome de Jesus, a convicção de que o Salvador está com você, de que a presença dele está com você, e você ministrar na unção de Jesus Cristo. O mundo não vai se curvar diante de uma igreja fraca, uma igreja que já perdeu a sua identidade, mas o mundo vai ter que reconhecer quando a igreja está revestida de poder. Aleluia. Pedro e João estavam indo ao templo para a oração, e a Bíblia diz que um homem coxo, com mais de 40 anos de idade, coxo de nascença, estava na porta formosa do templo. Era uma grande porta, revestida de bronze, de ouro, uma porta muito bem enriquecida ali, que era uma das coisas mais magníficas do templo de Salomão. Era essa porta, uma porta chamada Formosa. Era formosa, mas não tinha poder, aleluia, de levantar um coxo ali.
E o mais interessante é que Jesus, ele passou por aquele lugar várias vezes. É isso que eu fico pensando, fico casquetado na minha cara. Ele passou várias vezes por aquela porta. Esse homem estava ali. Ele foi lá no tanque de Betesda e curou um paralítico no tanque de Betesda, um homem coxo ali, 38 anos sofrendo. E ele passou por aqui. A Bíblia não fala, mas eu creio que ele passou por essa porta e viu esse homem aqui e não fez nada. Aleluia. E o homem ficou ali, vivendo de esmola. Era um indicativo de que a igreja não poderia se fiar numa estrutura, numa coisa grande, numa coisa até histórica e tal, se o coração não está realmente alicerçado nas promessas de Deus, na sua palavra. Isso não significa nada. Aleluia. Porque a Bíblia fala que a nossa comunhão é com o Cristo vivo. A nossa comunhão é com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não é com estrutura. E aquele homem estava ali. Aleluia. Jesus sofreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, ficou 40 dias depois de ressuscitado com os discípulos. Aleluia. Deu a ordem aos discípulos para não se ausentarem de Jerusalém e esperar a promessa do alto que ia vir. Hoje muita gente quer poder de Deus, mas não está olhando mais para o alto. Pessoas não estão mais com esperança nas coisas que vêm de Deus. Aleluia. Mas a igreja no começo tinha. Pedro e João estavam passando por ali, por aquele caminho. Aleluia. Não era a hora daquele homem ser curado. Deus tinha uma obra maior para ele ainda, Não era a hora dele ser curado naqueles dias. Ele ficou mais um pouco ali, coxo, vivendo de esmolas ainda. A gente não sabe, mas com certeza a vida dele era uma vida difícil. Até que Pedro e João passaram por ali. Aleluia. Um homem de Deus faz toda a diferença na vida de alguém, irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo faz diferença neste mundo que está sofrendo. Aleluia. Eles passaram ali, aquele homem estende a mão, pede uma esmola. A Bíblia diz que João fala: a gente não tem prata e não tem ouro. A gente não tem prata e não tem ouro. Aleluia. Mas o que a gente tem, o que eu tenho, eu vou te dar. Aleluia. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O poder não havia cessado, irmão. A graça continuava com os discípulos. Jesus fez uma promessa, aleluia, que a igreja, os discípulos fariam obras maiores do que ele fez, porque ele estaria com o Pai, aleluia. Ele falou também no Evangelho de João: e esses sinais seguirão aqueles que crerem. Aleluia. O homem se levantou, andou, ele não ficou mancando ali, recebeu a cura de uma maneira instantânea e plena. A Bíblia diz que ele entrou no templo adorando e glorificando a Deus. Ele entrou no templo ali louvando o nome do Senhor. Uma multidão se ajuntou com os discípulos e Pedro aproveitou a oportunidade e começou a anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo. Aquelas pessoas que estavam ali eram judeus, e Pedro falava que era para eles se arrepender, porque Jesus que eles haviam crucificado era Senhor e Cristo, estava ali exibindo o seu poder ali diante dos olhos dele. A Bíblia fala que essa multidão creu na mensagem do Evangelho. Aleluia. Só que os donos da religião judaica, aqueles que mandavam na religião judaica, eles não gostavam disso.
Satanás estava ali tentando atrapalhar a obra de Deus. O inimigo estava ali tentando colocar tropeços na obra de Deus. E a Bíblia fala que quando a multidão estava ali, alegre, se rendendo a Jesus, a Bíblia diz que os sacerdotes, os guardas do templo se aproximaram dos dois apóstolos ali e já prenderam eles. Pegaram e prenderam eles ali. Eles estavam com raiva, porque os discípulos, os apóstolos estavam ensinando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia de Deus, ela não fica calada, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, uma pessoa que o Senhor tirou lá do mundo, não fica calado. Me lembro, aleluia, do tempo de Eliseu. Quando Samaria estava cercada, não entrava comida, não entrava nada, as pessoas estavam até comendo os próprios filhos ali, no desespero da fome, mas era juízo de Deus. E de repente, aleluia, o Senhor bradou no arraial dos inimigos de Israel ali, e todos saíram fugindo. E quando não, 4 leprosos apareceu ali, e entraram lá no arraial dos Círios, e não tinha ninguém ali, mas tinha comida, bebida, ouro, prata e tal. Eles pegaram tudo aquilo ali, guardaram, enterraram, e comeram e se fartaram. E de repente um dos leprosos falou para o outro, dizendo: olha, esse dia é dia de boas novas, e a gente está aqui calado. A gente tem que anunciar ao povo que a comida está aqui. É dia de boas novas. Se ficarmos calados, alguma coisa ruim vai acontecer. Eles eram leprosos, já estavam condenados à morte, mas eles sabiam que não poderiam se calar diante daquela provisão que Deus estava colocando para um povo que estava faminto. O Evangelho é a provisão de Deus para a humanidade. Você tem as boas novas na sua mão, meu irmão. Você tem a luz verdadeira que alumia o homem que vem ao mundo. Você tem o canal aonde vai levar naquele poço que Jesus falou para a samaritana: se você beber desse poço, você vai passar a vida inteira vindo aqui beber, mas o dia que você beber da água que eu te der, nunca mais você vai sentir sede novamente. É essa boa nova que você tem. Falta convicção. O poder de Deus, meu irmão, não vem na letargia, não vem na fraqueza espiritual, está entendendo? O poder de Deus não vem na vida daquele que vem passear na igreja. Ele vem naquele que tem convicção, daquele que sabe de onde o Senhor o tirou, pastor, daquele que entende que ele tem que matar a carne para que o espírito possa ficar de pé. Aleluia. Hoje já não se fala mais de matar a carne, irmão. Hoje estamos aí de posse de uma igreja muitas vezes adoentada, doente, uma igreja quem, aleluia. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ainda tem poder de Deus disponível à igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias. Aleluia. Que poder é esse? Os saduceus, os sacerdotes estavam falando. Eles eram sacerdotes, irmãos. Eles vinham de uma linhagem antiga. Eles diziam que era da linhagem de Arão. Aleluia. Arão viu o poder de Deus. Arão estava ali quando o tabernáculo foi inaugurado, aleluia, e fogo do céu caiu no holocausto ali, inaugurando o tabernáculo. Arão viu a vara dele fincada numa terra seca ali no deserto, junto com mais 11 varas ali dos principais de cada tribo, e só a vara de Arão florescia, dava flor, dava fruto e amêndoas ali, porque Deus estava escolhendo aquele homem. Arão sabia o que era o poder de Deus, mas esses homens aqui não sabiam.
Essa é a tragédia, aleluia, do século 21, aleluia, de uma liderança que muitas vezes não sabe o que é o poder de Deus, e o povo não passa do seu pastor, aleluia, não tem como, irmão, o liderado não passa do líder. É evidente que nós não estamos generalizando, mas boa parte de pessoas hoje já não entende mais o que é o poder de Deus. Tem igreja que tem campainha para você tocar, quando alguém começa a gritar muito em línguas estranhas, tem campainha para tentar acabar com um barulho assim. As pessoas já estão perdendo a intimidade com o Espírito Santo de Deus, aleluia, mas ainda tem uma igreja que está vibrando da presença do Senhor nosso Deus, aleluias. Eles pegaram os apóstolos, prenderam, e os apóstolos passaram a noite presos, a noite, por causa de uma cura, aleluia. E no outro dia cedo levaram os apóstolos para ser interrogado por Anás, Caifás e toda a comitiva de sacerdotes, fariseus e doutores da lei. O sinédrio em peso estava ali, aleluia. Eles não queriam que Jesus fosse anunciado. É isso que o diabo quer, irmão. O diabo quer te calar. O diabo quer fazer você ficar em silêncio em relação às bênçãos de Deus, aleluia. E a Bíblia diz que colocaram os apóstolos no meio, como Jesus um dia estava ali, aleluia. E diziam, e a Bíblia diz que Pedro aqui estava cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus quer te encher nessa noite. Jesus quer transbordar em você o Espírito dele nessa noite. Jesus quer incendiar o teu coração com o fogo do Espírito nessa noite. Abra a tua boca nesse culto de ensino, meu irmão, e comece a clamar ao Senhor, dizendo: me enche do teu Espírito, transborda em mim o teu Espírito, aleluia. É no momento de dificuldade que o Espírito Santo entra em cena. Não é só num culto pentecostal, não. Pedro estava sendo interrogado e o Espírito Santo não abandonou ele. Não era como Baal nos dias de Elias, ficaram de manhã até meio-dia clamando: fala Baal, e Elias estava dando até risada deles, aleluia. E Elias fez uma oração, meu irmão, rápida, uma oração relâmpago, aleluia, e o fogo de Deus se manifestou ali, e a nação do reino de norte caiu prostrada no chão, e tiveram que dizer: só o Senhor é Deus. O Espírito não vai abandonar a igreja, é promessa de Jesus, Ele é o outro Consolador. Será que você tem o Espírito de Deus nesta noite? O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala: ninguém que tem o Espírito Santo pode dizer Jesus é anátema, e também ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Só de você glorificar Jesus e dizer: Jesus, o Senhor é o meu Senhor, já é o Espírito trabalhando na sua vida nesta noite. É uma prova da Bíblia que temos o Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Oh, glória, aleluia,
Ah, meu irmão, o episódio de Atos 2 não foi uma coisa isolada. O Senhor derramava continuamente o seu Espírito nas reuniões do primeiro século. Aleluia, ainda não acabou. A Assembleia de Deus nasceu quando 18 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eles foram excluídos da igreja onde eles estavam, meu irmão. Quando o Senhor ele vem sobre a igreja, pode ter certeza, o mundo vai se levantar contra a igreja, mas o Senhor tem um local bem seguro para esta igreja. Esta igreja não vai ser desamparada, porque o Espírito está sobre ela. Aleluia. Pedro, cheio do Espírito Santo, estava Pedro e João. Pedro era o que falava, e junto com os apóstolos também estava o homem que tinha sido curado. Até o homem que foi curado foi preso. E a gente clama: vem Jesus, né? Vem, se vim, meu irmão. Quem pede chuva tem que aguentar a lama. Aleluia, essa é a verdade, entendeu? Você pede que Jesus venha, Ele vem, mas você tem que suportar com alegria, porque o mundo jaz do maligno, irmão. Até o homem que foi curado estava preso, irmão, porque recebeu a cura. Só que Pedro usou uma palavrinha interessante. No verso 10, ele fala: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que é no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele, aí ele aponta o dedo para o Sinédrio com ousadia, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos. É esse Jesus, no nome desse Jesus, em nome desse é que este está são diante de vós. Aleluia. Pedro também estava na beira do tanque de Betesda, junto com Jesus. E em João capítulo 5, verso 6, ele lembrou o que Jesus falou para aquele homem coxo: queres ficar são? Aleluia. Jesus não falou oferecendo cura para aquele homem somente. Jesus queria restaurar aquele homem física, espiritual e socialmente novamente. Queres ficar são? Queres assumir agora a responsabilidade novamente com o teu sustento, com a tua vida? Era o que Jesus estava falando para aquele homem lá na beira do tanque Betesda. A cura desse homem paralítico no templo em Jerusalém foi da mesma natureza. O homem estava são, irmão. O que Jesus faz, Ele faz na sua totalidade. Aleluia. A bênção de Deus, ela é plena na vida do homem e da mulher. A salvação, ela é plena na vida do homem e da mulher. O Senhor não faz pela metade. Se você sente que alguma coisa tem que melhorar na sua vida, não é falha de Deus, a falha é sua. Aleluia. Mas você está no lugar certo nesta noite. É no culto de doutrina assim que o Senhor vai modelando os seus vasos. É no culto de doutrina assim que o Senhor vai modelando, vai amassando, amolecendo aqui, ali. É o que o Senhor falou para Jeremias: vai na casa do oleiro e lá eu vou te mostrar as minhas palavras. É na casa do oleiro, e aqui é onde o oleiro mexe o barro, meu irmão. É aqui, é na palavra que o Senhor vai purificando. A palavra de Deus, ela é preciosa, aleluia. Ela é mais purificada 7 vezes mais do que a prata, diz o salmista. Bendito seja Deus pela sua bendita palavra. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro, no verso 11, ele cita um salmo àquela gente.
que estava cega e surda, dizendo: vocês são os edificadores que rejeitaram a pedra da esquina. Vocês rejeitaram a pedra de esquina. Davi falou de vocês, Pedro estava dizendo, aleluia. E aquela gente estava completamente possessa de raiva, porque eles não queriam que nada fosse dito em nome de Jesus, mas não dava, irmão, aleluia. Já os discípulos agora estavam na condição de odres novos. Só dá para colocar vinho novo em odres novos, meu irmão. Ali estava agora os discípulos recebendo de Deus o que tinha de mais precioso. Não tem como o homem que não é regenerado ouvir as boas novas do Evangelho e entender. É lançar pérolas aos porcos, meu irmão. Ele tem que nascer de novo, se transformar num odre novo, para receber o puro vinho do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Tem que trocar o odre para ser abençoado, para entender o Evangelho. O verso 12 é um dos versículos mais importantes para mim, aleluia, e um dos mais importantes das Escrituras, porque Pedro ele fala a eles: e em nenhum outro há salvação, aleluia, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem salvação debaixo do céu, se não for através de Jesus. Não existe salvação debaixo do céu, se não for através de Jesus. Estão dizendo aí, lá nos Estados Unidos, para os pastores preparar as ovelhas, que eles vão revelar os ET, está entendendo? Revelar os OVNI, meu irmão. Mas os ET, se quiser ser salvo, ele tem que vir dentro da igreja, aceitar Jesus, se converter, batizar nas águas, tomar santa ceia e perseverar, porque não tem salvação debaixo do céu. Somente Jesus é o Salvador da humanidade, Ele é a salvação. Você pode glorificar a Deus por essa verdade, somente Ele é a salvação. Ele cura, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo e brevemente Ele vai voltar. Aleluia. Pedro tinha essa convicção, meu irmão. E nem outro há salvação, porque ele também estava lá quando todos estavam abandonando Jesus. Quando Jesus falou: vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber o meu sangue, aleluia, para vocês terem vida. O judeu, quando ouviu isso aí, falou: duro é essa pregação, pregação difícil de ouvir. Quem pode suportar uma mensagem dessa? Comer a carne, beber o sangue, é sobre isso que repousa o Evangelho. A carne e o sangue de Jesus é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. O judeu batia no peito: mas nossos pais comeram maná no deserto. Também está escrito lá. Jesus falou: meu pai não deu, seus pais não comeram o verdadeiro maná, porque eles comeram e morreram. Mas o meu pai tem o verdadeiro pão do céu, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Pedro estava ali, e quando eles começaram a abandonar Jesus, porque a pregação foi dura naquele dia, mas Jesus não se importa com as pessoas que saem, porque ele tinha essa premissa: ninguém pode vir a mim se o Pai que me chamou não trouxer. Você veio até Jesus hoje, você aceitou a Jesus hoje, porque o Deus do céu te chamou e te trouxe até aqui. Só
só somos crente porque Ele quis que fôssemos crente. Não tem esse papo não, quer aceitar Jesus? Não, meu irmão. Será que Ele vai aceitar você? Aleluia, porque Ele me aceitou. Aleluia, Ele pode te aceitar também. Essa é a verdade, meu irmão. Parece que Deus é um empregado num garçom, implorando para que as pessoas aceitem. Não, Ele lançou aqui em João capítulo 6, e as pessoas começaram a abandonar. Duro é esse discurso. E foram tudo embora, pastor. De repente até os discípulos começaram a balançar. E Jesus olha para eles, porque nós não estamos aqui, meu irmão, fazendo um favor para Deus. Estamos aqui porque necessitamos ouvir a voz de Deus. Aleluia. Jesus virou para os discípulos e disse assim: vocês também querem ir embora? Pode ir com eles. Aí Pedro, que disse esse verso 12, naquele dia ele falou para Jesus: para quem iremos nós, Senhor? Aleluia. Para quem iremos nós? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Não existe salvação debaixo do céu, somente Jesus é o Salvador. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a Pedro, aos discípulos: e vocês, quem dizeis que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Pedro tomou a palavra naquela noite e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. O verso 13 desse capítulo fala que o milagre foi notório. Não dava, em hipótese alguma, para os inimigos do Evangelho falar contra o milagre. O homem estava são. Eles mesmos falaram. Aleluia. Eles mesmos diziam, estavam falando, né? O que havemos de fazer, verso 16, a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Aleluia. Jerusalém foi abalada. Aleluia. Os homens precisam ver o poder de Deus, irmão. Esse mundo precisa ver o poder de Deus na igreja. Aleluia. Você é canal de bênção nessa noite. Você é um receptáculo de Deus aqui nessa noite. Aleluia. O poder de Deus ainda existe, não acabou. Aleluia. Ele parou em muitos lugares, não acabou, não se extinguiu, ele somente parou. Está lá no episódio do multiplicado azeite da viúva, lá no tempo de Eliseu. A mulher falava: traz um vaso, e o menino dela falou: não tem mais vaso. Aí o azeite para. Aleluia. Aí eu me lembro de Ananias, ouvindo Jesus falar para ele, dizendo em relação a Paulo: vai lá, porque ele é um vaso. Ele é um vaso. Depois Paulo ia dizer: nós somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A unção para quando falta vaso, meu irmão. A unção para quando falta vaso, varão. Aonde as pessoas já não estão mais na posição de vaso. Não importa em qual local da prateleira você esteja, meu irmão. Da prateleira de Deus, tem uns que estão lá em cima, outros estão no meio, outros estão no canto, outros estão lá embaixo, escondido. Mas se é a prateleira de Deus, pode descansar, porque você é um vaso de honra, preparado para toda boa obra. Uma hora o Senhor vai te requisitar, Ele vai te chamar
aleluia, pode ter certeza, vaso que é vaso não vai ficar desapercebido na presença de Deus. Aleluias. A Bíblia diz, aleluia, que os inimigos de Deus aqui ameaçaram os apóstolos. Quando a gente vai para a igreja ou servir a Deus, quando tudo está de boa, né? Tudo legal, abençoado, é uma coisa. Agora você ir sob ameaça, aí fica difícil. Estava vendo na internet esses dias um pastor lá na Nigéria, teve a sua família quase que dizimada pelos extremistas na Nigéria. Todos os dias está tendo velório na Nigéria. E muitas vezes a igreja brasileira não está nem intercedendo, não orando. O homem fazendo velório, teve um sobrinho dele com 2 anos de idade, eles mataram uma criança de 2 anos de idade. Mataram cunhado, irmã, tio, 9 pessoas e uma criancinha de colo mataram. Todo dia é 20, é 30, aleluia, funeral sendo feito ali. E aquele homem bradando no microfone: nós não vamos se curvar ao Islã, nós seguimos a Jesus Cristo de Nazaré. Aí quando você vê aquela gente orando, louvando a Deus, aí você fica imaginando, um louvor, em meio a uma circunstância dessa, o Senhor é glorificado. Porque muitos crentes não estão preparados a sofrer por amor do Evangelho. Aleluia. Mas tem uma parte, o resto do sofrimento de Cristo, Paulo fala, o resto do sofrimento de Cristo, que ele estava sofrendo pelo Evangelho. Aleluia. E só vai reinar com ele aqueles que com ele sofrerem, disse Paulo. Aleluias. Verso de número 17 e 18. Eles ameaçam os apóstolos. Eles dizem: vocês não podem mais falar de Jesus. Vocês não podem mais, em hipótese alguma, falar de Jesus. Está proibido falar de Jesus aqui em Jerusalém. Está proibido falar de Jesus. E Pedro fala: vede vós, se é correto obedecermos aos homens ou a Deus. Aleluia. Porque a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente tem visto e daquilo que a gente tem ouvido. Eles estavam vendo o trabalhar de Deus. Eles estavam ouvindo a voz do Espírito de Deus. Será que você consegue ouvir o Senhor falando ao seu coração nesta noite? Será que você pode ouvir o Senhor sussurrando na sua alma nesta noite? O salmista no Salmo 19, ele fala que o Senhor fala sem palavras e sem som, mas dá para ouvir a voz de Deus até o fim do mundo. O Senhor tem falado, aleluia. Tem gente que não consegue ouvir, mas você que está aqui nesta noite, o Espírito vai treinar o teu ouvido, Ele vai treinar os teus olhos, e você vai começar a enxergar as maravilhas de Deus sobre a tua vida nessa noite.
Não dá para ficar quieto quando o Senhor toca na nossa vida. Não dá para se calar quando o Senhor toca no nosso coração. Em Jeremias capítulo 20, versículo 9, Jeremias disse assim: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais o seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu estou fatigado de sofrer e não posso. Jeremias não aguentou ficar de boca fechada, porque a palavra queimava no coração dele, queimava nos ossos dele. Não dá para deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido da parte de Deus nesta noite. Aleluias. Em nome de Jesus, nessa noite, irmão, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, ele fala, aleluia, que ele não tinha o que se gloriar de anunciar o evangelho, porque era imposta a ele essa obrigação, e ele falou: ai de mim se não anunciar o evangelho. Aleluias. Você tem se calado nessa noite, não se cale. Abra a tua boca e faça a tua parte. Você é um missionário, você é uma missionária aqui nesse lugar. Você está, aleluia, na posição de um embaixador de Cristo. Você não pode ter um cargo eclesiástico, mas você é um cooperador do reino de Deus nesta noite. Não te cales, meu irmão, não fique com a sua boca fechada, aleluia, mesmo sob ameaça, e se ameaçar ficar melhor. Jesus disse que quando todos te injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, não é para você desanimar, é para você se alegrar, exultar e até folgar, porque é sinal que o teu galardão é grande no reino dos céus. O diabo só persegue quem tem galardão, meu irmão. O diabo só se aborrece com quem tem um tesouro no céu, aonde está o coração dele, o coração dela. Levanta a tua mão nesta noite e comprometa-se, meu irmão, comprometa-se diante do Espírito de Deus, de não ficar quieto. Se tiver gente doente, pode pôr a mão, orar, e ele vai se levantar, porque há poder de Deus na sua igreja. Aleluias. Os apóstolos foram soltos. Eles não fugiram, não correram lá na casa dele, juntaram a mala e fugiram para Samaria ou para outras partes do Império Romano. Não fugiram. Sabe para onde eles foram? Para a igreja. Verso 23: e solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais, os sacerdotes e os anciãos. Relataram para a igreja. Aleluia. Aí vem o segredo de todos os segredos. Aí vem o caminho das pérolas para a igreja. Aleluia. O verso 24 diz que eles, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus. Unânimes. Aleluia. O problema é que as orações estão divididas. Parece que as necessidades estão misturadas.
E Tiago fala: vocês clamam e pedem, não recebem porque pedem mal. Deus não dá porque estão divididos na oração. Vocês estão pedindo para gastar nos vossos deleites. É por isso que vocês pedem e não recebem. Mas aqui eles estão unânimes. Casou o propósito. Aqui cumpriu-se o que Jesus falou: o que é ligado aqui é ligado lá, e o que é desligado aqui é desligado lá. Uma igreja que sabe o que é orar de uma maneira unânime na petição que faz. Não tem porta que permaneça fechada, meu irmão. Não tem situação que não dê jeito. O problema é que não estão mais unânime. Aleluia. Tem que ter alguém que venha ter esse discernimento e fazer com que o povo seja unânime na sua oração. E quando você lê todos esses outros versículos, você percebe que eles oram a Deus. Aleluia. Os apóstolos aqui, eles não estão com medo, eles não estão desesperados, eles não clamam por proteção. A igreja não pede proteção, aleluia. A igreja não pede que Deus venha blindar, venha cercar com um anjo, não, aleluia. A igreja pede que o Senhor dê ousadia aos seus apóstolos, aos pastores. Dê ousadia a eles, ó Senhor, enche eles o Espírito. Eles pedem que Deus venha fazer com que eles venham usar a espada do Espírito de uma maneira mais contundente ainda, meu irmão, aleluia. Tem muita gente pedindo proteção, pedindo isso e aquilo, e não pede que Deus venha fazer ele manusear a espada do Espírito, porque dentro da nossa armadura temos uma arma que é ofensiva, as demais são defensivas, mas temos uma que é ofensiva. E tem gente, meu irmão, que já não está trazendo nem Bíblia mais para a igreja. A espada fica em casa. Vai lutar como, meu pastor? Como vai lutar? Aqui eles estão dizendo: Senhor, dê ousadia para eles pregarem a tua palavra. Agora pois, ó Senhor, verso 29, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Mas uma coisa a igreja pede e não abre mão: enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais, prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Uma igreja unânime que clamava por milagres. Sabe por que não tem milagre mais hoje, irmão? Aleluia. É porque ninguém está clamando mais pelos milagres. Ninguém está clamando mais. Aleluia. As pessoas perderam a fé. Elias foi lá em cima no monte e mandou o moço dele: vai lá e vê. E com o moço foi lá ver se tinha algum sinal de chuva. 3 anos e 6 meses sem chover e não tinha lá. O moço voltou, aleluia, e falou: não tem nada. Ele enfiou a cabeça entre o joelho. É a posição da oração fervorosa. É você se colocar e se humilhar diante de Deus, necessitado de chuva. O que você precisa nesta noite? Chega de sequidão espiritual, meu irmão. Chega de sequidão espiritual. Esse deserto abrasador que muitos estão vivendo. Já não ora mais em língua há tempos, já não fala mais em mistérios há tempo, já não lê mais a Bíblia há dias, aleluia. É deserto espiritual. Mas se você se humilhar como Elias se humilhou, e quando ele estava orando com a cabeça no joelho, ele levantou e falou: vai lá e ora, vê lá novamente se tem alguma coisa lá. Ele foi e não viu nada. 7 vezes, na 7ª vez ele volta e fala: eu vi, já tem alguma coisa. O que você viu? Uma nuvenzinha assim, parece a minha mão, do tamanho da minha mão. Elias pega e fala: vai lá e avisa Acabe, se ele não acelerar o passo, ele vai molhar na chuva, porque a chuva de Deus já está vindo sobre aí.
Levanta a sua mão nesta noite comigo e clame por essa chuva nesta noite. Uma chuva de milagre. Chega da mesmice, chega da sequidão. Deus tem mais para você. Deus tem graça para a tua casa. Deus tem batismo com o Espírito nos teus filhos e filhas. Xeribalabachou calabás, Ele está aqui. Aleluia. Hora boa para acabar, para encerrar. A conclusão disso tudo, aleluia, está no verso 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Oh glória! Esse é o segredo do poder. Os saduceus falaram: em nome de quem, poder de quem vocês estão fazendo isso? O sinal está aqui, é a graça de Deus que é abundante. A pregação deles era uma mensagem poderosa, porque a mão de Deus estava sobre eles. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.